Ninguém segura o tricolor, hein, Lucas Herrero? Bom dia pra você. Quinta vitória consecutiva, Pedro Campos. Muito bom dia a você, bom dia também a Silvânia e a todos os ouvintes do Pulo do Gato aqui na Rádio Bandeirantes. Tricolor venceu o Sporting Cristal por 3-0, jogando no Peru. Não vencia numa estreia de Libertadores há 4 edições, não vencia fora de casa na competição continental há 6 anos e mesmo assim conseguiu fazer 3-0, gols marcados pelo Luan, também pelo jogador do São Paulo, Benítez, e o Éder tricolor começando bem na Libertadores, assim como a equipe do Flamengo, que foi até a Argentina enfrentar o Vélez Sarsfield, que é o líder de um dos grupos lá da Copa da Liga Argentina, fez 3-2, saiu perdendo por 2 vezes, então estava perdendo por 1-0, por 2-1, conseguiu virar, fez 3-2 e também começa com vitória na Libertadores da América, terceiro gol, um golaço do Arrascaeta. Agora, 2 clubes que não começaram bem essa competição continental, a principal aqui da América do Sul, foram o Santos, que perdeu para o Barcelona de Guayaquil jogando na Vila Belmiro, um dilúvio ontem lá na Baixada Santista no primeiro tempo, a bola praticamente não rolou, só que aí no segundo tempo o Santos nem chutou a gol e mesmo assim, né, com isso acabou corroborando para a derrota do Peixe por 2-0, um gol inclusive contra do Pará. Já o Internacional perdeu para o Always Ready, sempre pronto em inglês, só que o time é boliviano. Jogou lá no Hernando Siles, 3.600 metros de altitude, o Always Ready, que venceu o seu primeiro jogo na história da Libertadores, segunda participação dos bolivianos, 2-0, Inter e Santos então começando com derrota, São Paulo e Flamengo com vitória. Hoje tem jogo, tem Palmeiras, Universitário do Peru e Verdão lá em Lima, segundo jogo de paulistas no Peru, nessa semana, jogos consecutivos. Pedro. Muito bem, o Lucas Herrero trazendo as informações aí dos clubes brasileiros e tem já sorteio para a Olimpíada, para o Jogo Olímpico, né? Para os Jogos Olímpicos, né, Lucas Herrero? O Brasil tá em que grupo aí? Se é que essa Olimpíada vai sair, né? Exatamente. É um temor gigantesco que existe não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo e principalmente nos organizadores japoneses, né? Que veem os números aumentarem na Ásia como um todo e não sabem, não conseguem cravar que a Olimpíada realmente vai acontecer no meio desse ano, a menos de 3 meses, inclusive, para a Olimpíada. Então o Brasil, no masculino, cai no grupo D, é cabeça de chave e vai disputar justamente no grupo com a Alemanha. A última final olímpica no masculino, que aconteceu no Maracanã, o Brasil nunca tinha conseguido um ouro, né, nos Jogos Olímpicos, foi contra a Alemanha e o Brasil cai no grupo da Alemanha, grupo D, além de Costa do Marfim e Arábia Saudita, um dos inúmeros esportes que a gente vai ter nessa Olimpíada, se acontecer no meio de 2021. Nos últimos dias, a cidade de Osaka e região anunciou novas medidas restritivas por causa do número de casos de Covid-19 que começaram a crescer. Começou a crescer de novo, né, Lucas? Mas e a Superliga? Sai, não sai? Qual que é o de momento? Às 6h17, porque a cada hora essa história tá mudando aí, né? Um torneio que durou menos de 48 horas, né, Silvânia? Superliga Europeia, que seria bilionária, juntaria os principais clubes europeus, tinha uma proposta de emancipar esses clubes da UEFA, né, da FIFA como um todo. No fim das contas, depois da saída, da debandada, né, do Big Six da Inglaterra, os 6 principais clubes ingleses, depois de muitos protestos dos torcedores, acabaram saindo dessa Superliga e aí tiveram uma reunião, né, os 12 clubes como um todo. O presidente da Superliga e também do Real Madrid, Florentino Pérez, oficializou por meio de uma nota que, no momento, a Superliga está suspensa e vai voltar no futuro próximo com novos moldes. E eu fecho com uma frase muito emblemática do próprio técnico do Manchester City, o Pep Guardiola, que disse o seguinte, ele escreveu, falou na verdade, né? Esporte não é esporte quando a relação entre esforço e recompensa não existe. Ou seja, você se esforça para ter uma recompensa. Você coloca investimento, vence campeonatos para poder disputar a Champions League. Detalhe, nessa Superliga nós não teríamos o acesso, a possibilidade de outros clubes participarem, porque seriam 15 clubes fixos, esses gigantes da Europa, e outros 5 convidados. Então, tiraria o sonho de vários clubes menores de chegarem a essa competição caso não fossem convidados. Então, por enquanto, o torcedor venceu, o bom senso venceu e a gente vai ter a continuidade da UEFA Champions League, pelo menos nos próximos anos. Ô Lucas, para encerrar, tem uma notícia, né, triste aí que choca todos nós aí que somos fãs do esporte, né? A situação de saúde do técnico da Seleção Brasileira de Vôlei,
o grande Renan, o rei do saque, né? Que precisou ser operado ontem de forma emergencial por conta de uma trombose arterial aguda. Esse é o boletim médico, né? Que diz que ele apresentou melhora no seu quadro. A gente segue torcendo bastante aí pela recuperação do Renan, que testou positivo para a Covid no começo da semana passada, depois que o vice-presidente da CBV, o Radamés Latari, né, já estava internado com a doença no hospital no Rio de Janeiro. Os dois estiveram juntos ali num evento e num encontro, e ele acabou testando positivo então depois desse encontro, né? E claro que todos estão aí torcendo pela recuperação desse grande nome do esporte brasileiro. Para quem viu essa geração, sem sombra de dúvida, um marco, né? Um craque, e agora um comandante da seleção de vôlei. A gente faz votos aqui para que o Renan consiga superar essa com tranquilidade e volte o mais rápido possível para sua atuação, né? Ele foi internado na última sexta-feira e, inclusive, já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. E espera o calendário agora para tomar a segunda dose. Tem muita gente reclamando, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, de falta de doses no litoral de São Paulo, principalmente. Praia Grande, Itanhaém, regiões ali de Santos também. Então, as pessoas tomaram a primeira dose e agora não conseguem achar algum local, algum posto para tomar a segunda dose, principalmente da Coronavac. Ontem, Pedro, minha avó foi vacinada em São Paulo, perto de casa, na zona leste de São Paulo. Só faltavam 9 doses da Coronavac. Isso era 11 da manhã. Então, pensa, um idoso. Minha avó já tinha passado 4 dias para poder tomar a segunda dose. Se ele fosse 1 da tarde lá, não conseguiria tomar. Então a Coronavac, principalmente na região da zona leste de São Paulo, assim como um todo na capital, está começando a ficar escassa. A gente tem que ficar de olho para monitorar essa questão da vacinação completa dos idosos, principalmente em São Paulo. Valeu, hein, Lucas Herrero? Volte sempre. Valeu, Pedrão. Sempre um prazer gigantesco. Beijão, Silvânia. Beijo, tchau. São 6 horas e 21 minutos. Atenção com a hora aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.